Eu convido a igreja para estar abrindo a sua Bíblia no livro de Jó, do capítulo 19, versículo 25. Jó, capítulo 19, versículo 25. Uma declaração de fé impressionante de um homem que estava enfrentando uma situação muito difícil na sua vida. Livro de Jó, capítulo 19, versículo 25, que diz o seguinte: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Novamente, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Que Deus possa falar grandemente ao coração de cada um de nós nessa tarde. Pai querido, pedimos a Tua bênção, a Tua graça, a Tua palavra já foi lida. Pedimos agora, Senhor, a Tua direção, para que em tudo possamos estar transmitindo o Seu recado, a Sua mensagem de modo fiel, de modo fidedigno, de modo que também possa abençoar a vida de cada um de nós, especialmente, Senhor, diante de um dia tão triste para a nossa igreja local. Cuida, Senhor, de cada um de nós, fala conosco, nós assim clamamos a Ti, pedimos estas bênçãos em nome de Jesus, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Meus amados, vocês devem estar novamente pensando, né? Mas de novo Jó, não é? Já é a terceira mensagem que o pastor Davidson traz sobre esse livro aqui para a nossa igreja, nesse tempo que eu tenho pregado aqui. Isso porque eu estou estudando com mais cuidado, com mais detalhes o livro de Jó. Eu estou pretendendo produzir um curso para a internet em torno do livro de Jó e também um livro eu pretendo produzir e escrever, ao menos publicar em formato digital. De modo que está muito fresco na minha mente, está queimando muito no meu coração, estar meditando e pensando na vida do patriarca Jó. Mas eu prometo, essa será a última mensagem sobre Jó que eu estarei trazendo aqui para os amados. Não quero cansá-los demais com esse livro, que é fantástico, ele é muito profundo em suas propostas, em sua mensagem, mas, naturalmente, eu não quero cansar demais os irmãos. Mas esse é um texto que fala de uma declaração ímpar que brota da boca de alguém que estava numa circunstância, numa situação completamente contrária àquela situação, àquela circunstância que nós consideraríamos uma circunstância adequada, uma circunstância feliz, uma circunstância que possa produzir em nosso coração aquele lampejo de louvor, de adoração, de confiança, de fé renovada. Nós já conhecemos bem a história de Jó, sabemos o embate que ele teve já nas mensagens anteriores que eu já preguei aqui. Eu falei como que Jó estava enxergando tudo aquilo, porque Jó não sabia do que nós sabemos acerca do motivo pelo qual ele estava enfrentando tudo aquilo. Nós já vimos aspectos psicológicos de Jó, vimos aspectos espirituais de Jó antes e durante o problema que ele estava enfrentando. Sabemos também sobre o final da história de Jó, daquilo que o Senhor esteve trazendo de bênção e como resposta abençoadora, uma resposta generosa a tudo aquilo que Jó estava enfrentando, tudo porque Jó esteve mantendo a sua fidelidade, a sua integridade. Entenda, a integridade de Jó não foi adquirida durante esse processo. A integridade ele já tinha. A luta que Jó teve naquele momento era para manter intacta a integridade que ele já possuía
e que já havia sido testemunhada por Deus. De modo que a gente, muitas vezes, também enfrenta circunstâncias em nosso dia a dia que são verdadeiros testes para a fé que nós já temos. E por que Deus permite tudo isso? Por que Deus permite que estejamos enfrentando tantas dificuldades, tantas perdas? Jó havia perdido praticamente tudo. Deus havia permitido que Satanás tocasse na sua saúde, tocasse na sua família, tocasse nos seus bens, tocasse também no seu status social. Jó perdeu tudo. O autorrespeito, o respeito social ele havia perdido. A sua autoimagem estava assim maculada também, ao ponto de ele estar, inclusive, declarando que ele preferia não ter nascido, que Deus tivesse amaldiçoado o dia do seu próprio nascimento. Mas é interessante que, diante de tudo isso, de tanta perda, de tanta tragédia pessoal, nesse versículo 25, Jó fala uma declaração emblemática. Ele diz: eu sei. Jó não sabia de muitas coisas. Jó não sabia o porquê enfrentava tudo aquilo. Jó não sabia o porquê que ele estava aguentando. E algo no seu coração, no seu íntimo, o impelia a se manter fiel a essa ideia de estar adorando ao Deus que ele conhecia, porque ele servia antes de tudo isso. Mas aparentemente tudo estava um turbilhão. E Satanás fez a coisa tão bem feita que ficou parecendo para Jó que quem estava ativamente trazendo todo o infortúnio dele era o próprio Deus. Ele fez com que tudo parecesse uma ação divina contra Jó. O nome Jó em hebraico, Iov, significa, provavelmente é uma hipótese aqui, de que significasse que Deus é contra mim, ou Deus é meu inimigo. É uma probabilidade de sentido para o nome de Jó. Porque, de fato, lendo todo o texto, a gente vai percebendo o quanto tudo parecia ser um ato divino contra o servo que era fiel a ele. Jó não sabia de muitas coisas, mas diante do furacão, do turbilhão, Jó sabia que ele tinha um Redentor. E não era um Redentor morto, não era uma promessa vazia de alguém que bateu nas costas de Jó e falou: estamos juntos, e na hora que a coisa fica complicada, cadê o meu amigo? Sumiu, tomou Doril, não está mais por aqui. Jó sabia, porque ele já havia experimentado servir a Deus. Ele sabia que Deus, o Pai, o seu Pai, era o seu Redentor. Então, Jó sabia que ele tinha ainda o Redentor. E é interessante porque esse termo Redentor, na cultura antiga, simbolizava alguém que é da família, alguém que é próximo, e que tinha ou uma responsabilidade social, familiar, ou tinha um interesse genuíno em estar redimindo alguém. E redimir é pagar o preço para resgatar alguém de uma situação complicada. Era uma viúva que havia perdido o marido, não tinha filhos, ela estava a ponto de cair na miséria. Para que isso não acontecesse, um familiar do marido poderia resgatá-la, provavelmente o tio, o irmão desse marido, o tio de uma criança, podia resgatar essa criança, ou no caso da viúva, o irmão do marido, o cunhado dela, podia resgatá-la, no que a Bíblia chama de a lei do levirato. Mas essa era tanto uma responsabilidade, quanto também um privilégio, dependendo dos casos, e um direito de alguém que é um familiar próximo. Então, quando Jó levanta a sua voz diante de todo o seu infortúnio, tendo aqueles seus amigos e possivelmente a sua esposa também perto ali, como testemunhas, ele disse: eu sei que o meu Redentor
vive. Ele está vivo. O meu Deus está vivo e Ele é o meu, Ele é meu, é particular, Ele é meu. E é o meu Redentor, porque Ele está próximo de mim. Jó tinha todos, aliás, Jó é um cacófato, né? Jó, ele possuía todos os motivos para estar acreditando que Deus era o seu inimigo, havia se esquecido dele, de que não valeria a pena servir a Deus, mas de repente, e tirando forças lá do seu íntimo, ele declara que ele tinha sim um Redentor próximo dele, amigo dele, que era vivo. E que por fim o texto continua, por fim, no final de tudo, ele está colocando em perspectiva aqui, até a sua própria destruição, a sua própria morte. Por fim, então, esse meu Redentor, que aparentemente é meu inimigo, mas ele é meu parente próximo, ele tem condições de me redimir, por fim, ele se levantará sobre a terra. No original em hebraico, não é a terra que aparece, é a palavra que é traduzida como pó, porque Jó estava jogado no monturo do lixo. Alguns intérpretes acreditam que ele estava no monturo da sua própria casa que havia sido destruída, mas é improvável. O mais provável é que, de fato, Jó estava numa espécie de lixão daquela época, o lixão do mundo antigo, com lixo, cascalho, sujeira, ratos, animais, roedores andando por ali. E ele estava naquele monturo, naquele lixo, era um lixo que a cidade conhecia, um homem rico, conselheiro de muitos, um homem que tinha um status social, jogado à sarjeta. E lá da sarjeta ele declara: eu tenho um Redentor que é próximo de mim. É o meu Deus, a quem eu sempre servi. E no final de tudo, ainda que eu esteja morto, Ele está vivo e se levantará sobre este pó que eu estou jogado aqui no monturo. Em outras palavras, ele estava dizendo: não há desespero para quem conhece o Senhor e serve a Deus. Não há nenhum tipo de local distante demais, fundo demais, um buraco tão fundo que Deus não possa me alcançar. E como meu Redentor é aquele que está profundamente interessado na minha vida, nada irá impedir a esse Deus que me ama, que é próximo de mim, de estar no final trazendo a verdade de que eu nunca pequei contra Ele. Porque Jó estava aqui sendo acusado por seus amigos de haver pecado. Em todo esse embate para convencer as pessoas da sua própria inocência, Jó está levantando quem como testemunho e como redentor dele próprio? O próprio Deus, que todos reputavam como sendo aquele que estava trazendo todo aquele infortúnio para aquele homem de Deus. E é interessante que essa ideia do Redentor, né, a palavra Goel, em hebraico, significa parente próximo, defensor e redentor. Traz essas três ideias. E a gente percebe que, quando Jó entende que Deus é o seu Redentor, ele está fazendo uma ponte interpretativa, porque a Bíblia revela a nós, e agora já puxando essa ponte para a nossa própria realidade, tanto Deus e Pai também é o nosso próprio Redentor, em todas as circunstâncias que enfrentamos na vida, quanto também Ele está ainda mais próximo de nós, através da vida e do ministério do Senhor Jesus Cristo. Ora, a Bíblia revela que Jesus é o nosso parente próximo,
Veja que em Hebreus capítulo 2, versículo 11, o autor aos Hebreus diz: porque assim o que santifica como os que são santificados são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos. Aqui ele se refere a Cristo que trata todos nós como irmãos, sendo naturalmente ele o irmão mais velho. Em Mateus 28, versículo 10, Cristo também é apresentado, também se apresenta como nosso irmão. Então Jesus disse-lhes: não temais, ide dizer a meus irmãos que vão a Galiléia e lá me verão. Aqui ele está falando para os seus discípulos. Em Romanos 8, de 35 a 39, é um trecho um pouquinho maior, mas olha o que Paulo diz: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir. E eu acrescento aqui essa ideia para a gente perceber: nem mesmo o Covid, nem mesmo o Covid, nem a altura, nem a profundidade, nem outra qualquer criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esse grau de proximidade nos mostra o quanto Jesus, ele é próximo da gente, ele está interessado na gente. Em toda a luta que enfrentamos, o Senhor jamais nos abandonará. O Senhor nunca nos abandonou. E não vai ser agora que ele vai agir diferente. Seja enfrentando uma doença como o Covid, seja enfrentando uma dificuldade na área financeira, na área social, na área familiar, seja qual for o tipo de crise que estejamos enfrentando, o Senhor Jesus é o nosso Redentor. E Ele é o meu parente próximo. Ele está interessado em cuidar de mim. Ele está interessado em cuidar de cada um de nós. E não apenas interessado, Ele é o Todo-Poderoso, a quem foi dado todo o poder, o céu e na terra. Então Ele tem interesse, Ele tem amor, Ele tem todo o poder para cuidar de nós. A luta que enfrentamos, ela não é páreo para o poder, para o cuidado, para o amor, para a grandeza do nosso Deus. Assim como Jesus é nosso parente próximo, como nosso Goel, Jesus também é revelado na Bíblia como nosso defensor. Apocalipse 12, versículo 10, diz que Jesus nos defende contra o acusador, o Satanás. O texto diz: eu ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusa de dia e de noite. Vai chegar o dia que a morte será vencida. Vai chegar o dia em que o próprio diabo, o próprio Satanás, que trouxe todo aquele infortúnio contra Jó, que tem sistematicamente trazendo infortúnios a nós, até mesmo ele será plenamente, completamente derrotado por toda a eternidade. Nós não precisamos ficar apavorados com tudo isso, porque não precisamos, porque a nossa perspectiva é da eternidade. E quando lembramos da nossa perspectiva eterna, da nossa vitória eterna já garantida em Cristo Jesus, tudo o que enfrentamos aqui na terra é apenas sofrimento por um pouco de tempo, um sofrimento passageiro. Amplia os horizontes da sua visão espiritual. Receber a cura de uma doença, show de bola, é muito bom.
É o milagre de Deus agindo, é o poder de Deus agindo na nossa vida. Receber a solução para uma dificuldade aparentemente insolúvel pelas forças humanas, isso é uma bênção. Mas nenhuma dessas bênçãos se compara à vitória final que já está garantida em Cristo Jesus para cada um de nós. Não desanime. Renova as suas forças nessa esperança, porque o teu Redentor vive. E no final de tudo, ele vai se levantar, mesmo do monturo, como aquele em que Jó estava. Ele vai proclamar com todos como testemunha de que você é um servo, uma serva fiel a esse Senhor que te ama. Romanos capítulo 10, versículo 11, também fala que Jesus declara, ele declarou que quem nele crer, quem crer em Jesus jamais será confundido. Ele será defendido pelo nosso advogado. Romanos 10, 11 diz, porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Porque o nosso advogado está próximo da gente. Ele está interessado em nós como pessoas. E não por algum dinheiro, não por algum salário que possamos dar para esse advogado. O Senhor Jesus é um advogado fiel, porque é aquele que está lutando pela nossa causa, mesmo quando nós, com os nossos pecados, acabamos dando até razão ao nosso inimigo. Mas ele mesmo assim advoga, porque acima de tudo está o nosso relacionamento com ele, e o seu sangue garante isso. Jesus também se apresenta como advogado, o nosso advogado, diante das acusações verdadeiras que Satanás levanta contra nós. Em 1 João, capítulo 2, versículo 1, nós lemos: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, mesmo que eu peque, mesmo que eu erre, Cristo advoga a minha causa perante o Pai, que é o juiz, contrariando a luta do meu inimigo, que está contra mim, querendo ver a minha derrota. E por fim, Jesus também se apresenta como nosso Redentor, aquele que pagou o preço do resgate pela minha própria vida. É aquele que tem todo o poder, todos os recursos, tem interesse e amor suficiente pela minha vida. Ele então é revelado como o meu Redentor. Cristo nos libertou completamente das amarras do pecado e do diabo. Gálatas capítulo 5, versículo 1 diz: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Tudo aquilo que me prendia, eu já fui liberto em Cristo Jesus. Por causa desse movimento espiritual de Cristo, eu fui comprado por Ele a preço de sangue. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20 diz: porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Glória a Deus, como o saudoso já cantor Lázaro cantava: ainda bem que eu vou morar no céu. Glória a Deus, porque eu vou morar no céu, em Cristo Jesus. Eu já fui resgatado, já fui comprado pelo preço do sangue dele. Não preciso ter medo de nada que possa acontecer na minha vida. Eu quero perguntar para você, meu irmão, minha irmã, será que você entende qual o segredo de nós termos uma vida espiritual vitoriosa? De nós termos uma vida de fidelidade completa e completamente voltada para Deus? Aprendemos esse segredo com Jó. Aprendemos esse segredo ao longo de toda a Bíblia. O segredo é nos apegarmos a Deus
para que possamos de verdade vencer os dias maus. Jó experimentou isso e deixou isso como ensino para cada um de nós. Nos apegar a Deus faz toda a diferença na nossa vida. Eu quero fechar com o Salmo 91, 14, Salmo de número 91, versículo 14, que diz: porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Porque eu me apego a Deus, eu recebo os livramentos de Deus. E assim como o pastor Sebastião, hoje já está liberto de todo tipo de aflição, qualquer dor, limitação que ele teve nos estágios finais da sua vida. Ele está completamente liberto. O céu foi a última resposta que Deus deu às orações do seu servo. Assim também acontecerá com cada um de nós. Oh, o quanto eu sei o poder ouvir de Jesus, do meu Senhor Jesus: vinde, bendito de meu Pai, para o céu, para as bênçãos celestiais, que já estão separadas, guardadas, preservadas, para mim, para você, para quem é servo de Jesus, desde a eternidade. Jamais se esqueça disso. Que isso possa trazer força não apenas para a sua semana que começa hoje, mas que esse entendimento possa trazer força para você enfrentar todos os dias maus da sua vida, e especialmente nesse período mais próximo da gente, que é o período de pandemia. Luto que enfrentamos, dores que enfrentamos, perdas que enfrentamos, nada disso pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Ele é o nosso Redentor. Ele está conosco. Guarde isso no seu coração, em nome do Senhor Jesus Cristo.